Pastora, muito interessante isso, essa correção que a senhora trouxe da parte do Eterno para nós. O Eterno trouxe da parte dele através da senhora para nós, porque quando a senhora falou que o copo da salvação eu tomarei e o nome do Eterno eu proclamarei, só se proclama o nome de alguém que nós conhecemos. Não se proclama o nome de ninguém, muito menos do nosso Criador, se nós não conhecemos a fundo o nome do nosso Criador. E por incrível que pareça, eu não sabia de absolutamente nada que a pastora ia falar, e hoje o tema do nosso estudo é nós entendermos parte daquilo que o Eterno nos ensina sobre o seu nome dentro desta paraxá, porque nós vamos conseguir entender com isso que tomar o copo da salvação e proclamar o nome do Eterno faz parte de um processo o qual nós já estamos participando há alguns anos já, e nós vamos entender isso. Eu queria começar relembrando que no ensino da semana passada, à noite, a pastora, ela nos ensina que quando Joquebede coloca Moisés naquele cesto, ela não lança Moisés às águas, né, pastora? Foi isso que a senhora nos ensinou. Ela planeja de maneira detalhista uma forma de poupar o seu filho da violência que Faraó estabelecera naquele tempo. E ali em cima disso ela nos ensina e nos mostra o cuidado de Adonai conosco, e ali no caso falando da nação de Israel, em preparar o processo de libertação da nação de Israel. Nós precisamos entender isso com muito carinho, porque se nós entendermos que Ele preparou tudo para que houvesse a libertação, nós vamos entender que não há caminho para nós senão o da libertação. Se Ele preparou, é porque é mandamento trilhar o caminho qual leva à libertação. Não há vida fora desse caminho. Aí haverá morte, como houve para muitos ali que não conseguiram escapar naquele período. Mas vamos à nossa paraxá. Hoje nós estamos estudando a 14ª porção da Torá, Vaera e Apareci, Êxodo 6, 2 a 9, 35. Nós vamos começar lendo Êxodo capítulo 6, para tentarmos entender essa questão. Êxodo capítulo 6. Eu vou começar um pouquinho, que a paraxá começa no verso 2, eu vou começar do verso 1. Só lembrando, para contextualizar, que o capítulo 6, ele é o capítulo descrito na Torá que sucede o primeiro encontro de Moisés e Arão com o Faraó, na tentativa de convencer Faraó a permitir que o povo fosse ao deserto sacrificar e celebrar ao Eterno. E houve uma primeira negativa da parte de Faraó, e aqui nós estamos no momento que é a sequência à negativa de Faraó, para nós entendermos a questão que nós vamos entrar aqui. Então o verso 1 no capítulo 6 diz assim: Então disse o Eterno a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Elohim a Moisés: Eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Elohim Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Eterno. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Elohim. Então sabereis que eu, o Eterno, o vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Eterno. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Interessante que a porção, quando se inicia, o verso 3, ele diz: Eu sou o Eterno. E no verso 4 ele diz: Eu apareci a Abraão,
a Isaac e a Jacó, como Elohim El Shaddai, Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. Existe uma particularidade aqui nessa paraxá, que esse verso, citado aqui no capítulo 6, a expressão eu sou o Eterno, ela é usada pela primeira vez no livro de Shemot, que é o livro de Êxodo que nós estamos estudando. E essa nomenclatura, eu sou o Eterno, não foi usada em momento nenhum da Torá antes. Porém, ela é usada por mais de 5.000 vezes ao longo da Torá, deste capítulo em diante. Na verdade, a partir do capítulo 3. Nós vamos precisar retornar um pouquinho no capítulo 3, porque aqui ele repete uma expressão que ele usa e explica a Moisés, em alguns capítulos antes, que dão todo o tom de entendimento da proposta a qual ele fazia à nação de Israel neste momento, quando ele se apresenta com um novo nome à nação de Israel. Ora, a primeira pergunta que eu me fiz foi: por que é que ele se apresenta com um novo nome, já que ele era conhecido por tantos outros nomes anteriormente? E aí nós vamos precisar entrar um pouquinho no estudo dessa questão. Eu não vou me aventurar a querer aqui dizer a vocês qual é o nome de Elohim, não se preocupem com isso. Isso é discussão para exegeta, estudioso e quem tiver interesse de discutir esta questão. Mas nós precisamos entender que existe algo diferenciado quando ele vira para Moisés e para a nação de Israel e diz: o meu nome que eu vos digo agora não foi dito nem a Abraão, nem a Isaac e nem a Jacó. Os estudiosos nesse ponto eles afirmam que Adonai preparava algo a qual a humanidade ainda não havia provado nos tempos pós-Jardim do Éden. Então ele precisava realizar uma nova assinatura para a obra que ele realizaria através da nação de Israel. Daí vem talvez a explicação do porquê ele assina: eu sou o Eterno. E nós vamos entender isso voltando um pouquinho no capítulo 3. Volta as páginas da Bíblia aí um pouquinho. E nós vamos entender que ele não só anuncia em particular a Moisés, como depois ele torna público. Ele proclama o nome dele publicamente, para que soubessem que ele é o Eterno. E o cálice da salvação eu tomarei, e o nome do Eterno eu proclamarei. Isso quer dizer que ele só proclama um novo nome quando ele realiza uma nova obra, a qual ele ainda não havia realizado. Tarefa, amém. Mas para que se cumpra uma determinada obra, amém, Leomar. Então aí o Leomar já tocou num ponto. Existe um processo para isso acontecer, mas nós vamos chegar lá para a gente entender. Voltando no capítulo 3, o verso 11... nós vamos dar uma lida nele com bastante cuidado, do 11 ao 15, para nós entendermos um pouquinho. Então, Moisés disse a Elohim: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés aqui acha que era responsabilidade dele retirar a nação de Israel do Egito. E aí Moisés começa a aprender com quem ele estava lidando nesse momento. Respondeu-lhe Elohim: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Elohim neste monte. Que monte Moisés estava neste momento falando com Adonai? O Monte Horebe ou o Monte Sinai? Amém? Oi? Mesma coisa. Tá, Jorge? Então disse Moisés a Elohim: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Elohim de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Aqui Adonai se apresenta com sua nova identidade. Disse Elohim a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos Bene Israel, os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Elohim mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente,
e este é o meu memorial de geração em geração. Olhem que ele, além de firmar uma nova identidade desconhecida até então à nação de Israel, ele firma ela sobre um memorial, ou seja, ele assina a obra a qual ele estabelece ali naquele momento. E isso, se nós observarmos, que esse diálogo entre eles torna-se um diálogo muito esclarecedor, para nós entendermos que no processo, e se nós olharmos aqui, o verso 1 do capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte Horebe, o monte de Elohim. No mesmo monte, o qual no futuro o próprio Moisés estaria ali recebendo algo que daria direção para todo o processo que Israel precisaria viver para entender a complexidade de ser estabelecido como nação debaixo do nome de Eu Sou o que Sou. Então isso, chegou num determinado momento da noite que eu virei para o Eterno e falei: Pai, Daieno, seria suficiente para nós entendermos Eu Sou o que Sou. Porque ele poderia ter dado qualquer resposta aqui nesse momento. Mas ele dá uma resposta de uma amplitude que a pergunta a qual você fizer, ele vai te responder: eu sou o que sou. Eu vou chegar lá, Jorge. Ele fala isso em hebraico, sim. Eu sou o que sou é a resposta que ele dá para todo e qualquer questionamento que a criação que ele fez necessitar de uma resposta quanto: qual o nome? A quem vocês servem? A quem vocês seguem? Ele diz: eu sou o que sou. É suficiente para nós sabermos que ele é o princípio de todas as coisas, ele é o meio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Se nós tivermos a noção mínima da dimensão que isso significa, nós vamos entender a criação e nós vamos vir para Shabat celebrar na casa do Eterno com alegria. Porque nós chegaremos aqui, olharemos para cima, estaremos celebrando o dia onde eu sou o que sou, descansou porque criou todas as coisas. É muito profundo, eu não consigo entender uma vírgula do que está escrito nisso, mas pela fé nós temos que continuar, porque o Eterno assim tem nos permitido, porque o entendimento vai vir com o tempo. Mas basta nós sabermos que, assim como nos foi ensinado agora, celebrar Shabat, independente do nosso estado de espírito, de como se encontra o nosso coração, é um princípio de sabedoria constituído na Torá, de cumprimento de mandamento, para nós olharmos e contemplarmos: eu sou o que sou, porque infelizmente ainda os nossos olhos não podem contemplar o que é, o que era e o que há de vir. Então contemplar Shabat é chegar o mais próximo possível, enquanto nós estivermos residentes nesta forma que nós estamos, de contemplar o mais próximo do nosso Criador. E isso é entender: eu sou o que sou. Eu me dei por satisfeito, eu falei: Eterno, eu não preciso, nessa madrugada, eu não preciso entender mais nada do que simplesmente entender a grandiosidade do nome eu sou o que sou. Como nós sabemos, os nomes do Eterno, eles são extremamente utilizados na palavra de maneiras variadas, através de expressões que destacam particularmente cada propósito pelo qual ela foi aplicada. Então, se nós entendermos que as multiformes maneiras de se atribuir o nome de Adonai, existe um propósito específico para cada uma delas, nós vamos entender o que o Eterno quer dizer para cada um de nós quando ele se apresenta como A, B, C ou D para nós. Porque ele não faz isso por vaidade, para dizer: eu tenho muitos nomes. Cada nome o qual ele apresenta para nós, ele nos dá a condição de entender o propósito pelo qual ele usou aquele nome conosco. Por exemplo, se nós utilizarmos, e nós vemos na palavra a aplicação do nome Eterno e Senhor, normalmente é uma expressão que denota misericórdia ou benevolência, ou seja, está se falando de um Elohim, de um Deus benevolente e misericordioso.
Quando ele usa a expressão Elohim, normalmente os exegetas traduzem dentro de uma conotação falando a respeito de uma condição de juiz e soberano do universo. Quando usa-se El Shaddai, como nós lemos aqui na porção, é o Todo-Poderoso, ele é o realizador de milagres e atos sobrenaturais, as formas mais usadas no período dos patriarcas. Ou seja, aqui existe um marco, onde o Eterno ele encerra a nomenclatura El Shaddai, porque o período dos patriarcas se encerra, e agora o período é amplo, é de nação, não é de patriarca. Ele se apresenta como eu sou o que sou. Ele amplia a conotação do nome dele, devido à amplitude do alcance que o nome dele toma para uma nação. Isso é importantíssimo nós entendermos. Fica à vontade, por isso pastor. que nós estamos com a base bíblica. Amém, da proclamação, da consagração amém, da amém. Beita e da casa, com o Salmo 33, versículo 12. Amém. Ali é a adoção nacional, Amém. a adoção da nação espiritual. Amém. Então, por isso, nós já estamos proclamando isso. Amém. E proclamando naquele dia a unidade de Efraim Amém. e de Judá. Amém. Da tribo de José Amém. e de E Judá. Judá. Amém. É exatamente isso aí. Isso aí. Através de um nome que tem a Isso. condição de expressar a necessidade desta unidade. E o nome é Eu Sou o que Sou. Primeiro é como ele vai se apresenta. adotá-la. Amém, pastor. Exatamente. Amém. E para adotar essa nação, ele determina um caminho a ser seguido para essa nação. Aí que é a grande questão. Pois não, Jorge? Eu vou entrar nisso agora, Jorge. Pode ficar tranquilo que eu vou tentar abordar isso um pouquinho. Outro nome utilizado na Torá, muito, é Adonai ou Hashem. Que são duas expressões que sempre substituem a aplicação de 5.321 vezes do nome IHVH ou Yud, Re, Vav, Re, que é o tetragrama do nome impronunciável de Adonai. Não vou tentar pronunciar o nome de Adonai aqui, não entro nessas questões. Os estudiosos, a própria Torá por si só, é impronunciável esse tetragrama composto pela letra Yud, Re, Vav, Re. Porém, estudando essa questão da conotação dos nomes, eu aprendi uma coisa, pastora, que me foi muito esclarecedora do porquê, talvez, do uso da expressão eu sou o que sou. E aí eu entendi que, naquele ponto que a senhora toca do cuidado dele, no processo inteiro para libertar a nação de Israel, está implícito nessa característica do nome, esse cuidado de Adonai conosco. E aí, é isso que eu quero tentar dividir isso daqui com vocês. Interessante que se nós analisarmos a raiz hebraica da expressão eu sou o que sou, a gente cai na infinita discussão do tetragrama. É o tetragrama, como é que pronuncia, como é que não pronuncia. Porém, se nós olharmos como está escrito na Torá, a raiz da palavra que chega ao tetragrama é a raiz hebraica chamada Ayan. A raiz hebraica Ayan, ela é composta do Re, do Yud e do Re. Daí, dessas três letras que significa eu sou em hebraico, deriva a formação impronunciável do tetragrama. Ora, a pergunta que eu me fiz foi: se a palavra impronunciável de Adonai, do nome de Adonai, ela deriva de uma raiz pronunciável, que é eu sou o que do hebraico é o Ayan, eu fiquei curioso para entender, e aí eu fui na Torá ver escrito como estava escrito, se estava o tetragrama escrito no eu sou o que sou, ou se era uma outra palavra escrita naquele lugar. E para minha surpresa a palavra era o Re, Yud, Re, não era o tetragrama. E aí eu fui estudar o significado de ter se aplicado esta raiz, e os estudiosos ensinam que, como essa raiz ela é base para a formação do tetragrama, quando Adonai se revela como eu sou o que sou, ali ele aproxima a nação de Israel ao mais perto possível de uma real pronúncia de seu nome, demonstrando que naquele momento ele trazia Israel para próximo dele.
ele criava uma relação íntima tal com a nação de Israel, ao se proclamar eu sou o que sou, a ponto dele quase revelar o seu verdadeiro nome através dessa estruturação linguística que ele usa para se apresentar. Então, isso para mim foi o entendimento desse amor do Eterno para conosco e esse cuidado qual o pastor ali veio nos falando neste processo onde ele adota a nação de Israel, ele traz a nação de Israel para o seu seio, para o seu íntimo, querendo estabelecer com a nação de Israel uma relação única entre criação e Criador. Esse era o processo que a nação de Israel nesse momento começava a trilhar, uma íntima relação entre criatura e Criador. Só que quando nós pegamos e analisamos a grandiosidade dessa proclamação do nome de Adonai, muitas vezes nós esquecemos que nós fazemos isso de maneira repetida, pastora, dia após dia, mas nós não atentamos para a grandeza que é proclamar o nome de Adonai. E ele só nos permite fazer isso porque da mesma maneira como naquele momento com a nação de Israel, ele traz a nação de Israel para o seu seio e cria uma relação íntima com a nação de Israel, ele assim da mesma forma faz conosco. Se nós entendermos que nós somos nação de Israel com o coração circuncidado, nós vamos entender que o mesmo apelo para a nação de Israel naquele momento é o mesmo apelo que ele faz para nós nos dias atuais e fez para a humanidade ao longo da história. Essa é a grande questão. É o processo de Adonai reconstruindo a relação contida em Gênesis, capítulo 2, que foi quebrada pelo pecado do homem para com Adonai. Onde o homem via face a face o Criador, porque não havia nele ainda o pecado. Então, a construção do nome de Adonai nessa forma linguística aplicada aqui no texto é o mais próximo que talvez nós, ainda como seres viventes dessa forma, se nós entendemos isso dentro de uma plenitude, nós vamos alcançar de íntima relação com o Eterno, para que nós possamos ter uma adesão a Ele de forma que nós venhamos a conhecê-lo na intimidade que Ele tem para nos revelar. Então isso para nós é muito grande. E eu parei à noite, eu ficava pensando, eu falo, pai, isso é muito maior do que a gente pode pensar. Conhecer Adonai na intimidade, Ele se apresentar para você na intimidade. Veja que muitas vezes nós temos o hábito de dizer, eu conheço o Leomar, eu conheço o Leonardo, eu conheço o Roberto, eu conheço a Carmen, porém, até que ponto eu conheço o Roberto, a Carmen, o Leomar, o Léo e cada um de vocês? Uma das oportunidades que nós temos de mais conhecer uma pessoa é quando nós adentramos ao seio familiar dessa pessoa. Ali nós temos condição de ver quem é Leomar, quem é Leonardo, porque ali dentro a pessoa, ela mostra realmente quem ela é. Então a intimidade que Adonai quer conosco é exatamente Ele habitando dentro deste seio, o qual Ele quer trazer para nós, para que haja uma relação íntima entre aquele que te criou e a criatura, onde eles se conheçam mutuamente de uma maneira a qual hoje nós ainda estamos aprendendo a conhecer ao Eterno. Então, eu quando aprendi isso essa noite, para mim foi algo que sedimentou a minha busca e a minha luta para me manter firme no caminho que o Eterno me deu. Por isso que a nossa tristeza não pode nos abater, por isso que as nossas dificuldades, sejam elas enfermidades físicas, sejam elas dificuldades financeiras, emocionais, ela não pode suplantar a sua oportunidade de vir e criar esta intimidade com o Criador. Porque quando nós perdemos isso, Shabat após Shabat, nós deixamos de exercer aquilo que um dia lá na plenitude, quando o Eterno nos recolher a Ele, nós teremos com Ele eternamente. Isso aqui é um exercício de fé que nós fazemos para que, quando chegar o grande dia, nós estivermos junto ao Criador, nós gozaremos de um Shabat eterno ao lado dEle. Essa é a promessa da palavra para nós. E tanto a gente esquece disso, Leomar, diariamente, que olha só o que a gente acabou de orar aqui no serviço. Fizeram-te ver estas coisas, para conheceres que Ele, o Eterno, é Elohim. Não há outro fora dele. Não há ninguém comparável ao Eterno entre os deuses.
e nada semelhante às suas obras. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece através das gerações. O eterno reina, o eterno reinou, o eterno reinará para todos sempre. O eterno dará força ao seu povo, o eterno abençoará o seu povo com paz. Pai da misericórdia, faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, pois somente em ti nós confiamos. Ó Rei, Elohim elevado e sublime, Senhor dos mundos. Em seguida nós retiramos a Torá da arca, oramos o Shema Israel, proclamando a única adoração ao único Deus, ao único Criador, que é o princípio do decálogo, onde ele não divide a glória dele com ninguém, com a sua criação. Então nós, sábado após sábado, nós estamos aqui proclamando algo que nós muitas vezes não estamos entendendo a profundidade da proclamação a qual nós fazemos. Por isso nós não podemos trazer as nossas mazelas para dentro da casa do Eterno, porque senão não alcança o propósito de entendimento do que nós estamos fazendo. Isso é um pecado nosso, não é meu, não é seu, é nosso, e principalmente de nós que temos a responsabilidade de conduzir um serviço na casa do Eterno. Fala no microfone, Léo, para poder abençoar a nossa vida. Por isso que ele nos autoriza, Leonardo, a proclamar a consagração da BI. Amém. Não está ouvindo, não. Fala. BI é casa, no microfone geral. Ah, tá. O Leomar está falando que é por isso que o Eterno nos autoriza a proclamar a consagração desta casa. Que é Beit. Por causa dessa intimidade que nós temos com Adonai. Porque ele aqui habita, nós somos íntimos do Eterno, porque ele escolheu este lugar para habitar. Prepare o lombo, porque ele vai se fazer conhecer. Amém. Existe uma discussão que a pastora está dizendo que ele vai se fazer conhecer e ninguém estará aqui escusado de dizer que não fui avisado. Amém. Por isso que muitos estudiosos eles definem a questão, Leomar, como se aplicar a raiz da palavra aian dentro do texto, a tradução mais aproximada, pastor, é eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que existe. Tudo está subjugado a ele, ele existe. Basta ele existir, o resto está subjugado à existência de Adonai. Então isso foi algo que eu aprendi essa noite, que me fez entender que não há volta para o caminho qual nós escolhemos. Se nós olharmos para trás, morreremos. Se retornarmos, morreremos. Só existe um caminho para frente. Não tem outro caminho para nós. Amém. Ele não terá prazer em nós. Vamos voltar lá em Êxodo 6, na Paraxá. E outra coisa que eu estudando essa noite, firmou, pastor, essa questão para mim, de que o que ele quer é criar uma relação íntima entre criatura e Criador, que olha o verso 6, que coisa interessante. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou eterno, Re, Vav, Re. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrareis da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Quantas vezes nós já lemos isso? Que ele nos resgatará. Ele resgatará. Ele resgatará. Eu fui olhar o significado da palavra resgatar em hebraico, que é o que está escrito neste capítulo. A palavra é goel. A palavra goel significa parente resgatador. Ele se coloca na posição de um parente resgatador. Ele se familiariza com a criação para resgatar a criação de onde ela se encontra. Eu, sinceramente, quando olhei isso, eu morri de vergonha. Falei, Pai, o que temos feito da nossa vida? Quais as escolhas que nós temos feito? Nós temos escolhido sofrer os nossos problemas, nos esconder nas nossas mazelas, explicar as nossas limitações através dos inúmeros problemas ao nosso lado, quando o Eterno nos chama para um resgate, se chamando parente resgatador para nós. E aí, eu comecei a entender resgate de uma forma diferente. Por quê? Porque quando a gente olha o nome do livro que nós estamos estudando, qual é o nome do livro que nós estamos estudando? Êxodo. Bom,
Êxodo significa saída espontânea de um povo de um lugar para o outro. Foi isso que aconteceu com Israel? Foi espontâneo? Houve espontaneidade na saída? Tipo assim, estou indo. Foi assim? Não. Êxodo é o nome dado para a saída de um grupo de pessoas ou toda uma nação de uma região para outra. O êxodo pode ser considerado um sinônimo de emigração, pois também está relacionado com a ação de deslocamento de um grupo de pessoas de sua terra natal para uma localidade estrangeira. Foi isso que aconteceu? Ou é o contrário? Eles saíram de uma terra estrangeira de volta para sua terra natal. Gênesis capítulo 46, verso 8. Vamos lá? Vamos lembrar se eles eram, a terra natal deles era Canaã ou se era o Egito? Gênesis 46, 8 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito. Então eles não eram pertencentes ao Egito. Eles descem do Egito por uma necessidade. Então, quando a gente olha a palavra êxodo, a gente fala de uma libertação e de uma saída, mas nós precisamos entender que, na verdade, talvez a melhor expressão que explique o movimento feito pela nação de Israel no livro de Shemot é retorno. Eles voltam para casa, eles não saem de casa, eles retornam para casa. E isso nos faz entender que, dentro do processo de retorno, existem situações pré-estabelecidas para que se chegue ao ponto final, que é a terra de Canaã. Esse é um dos propósitos do estudo que nós fazemos da Torá. Quando nós pegamos Shemot, nós estamos começando a entender o processo que um dia Adonai nos fez sair do Egito de retorno para casa. Nós estamos voltando para casa. É por isso que, se nós abdicarmos do caminho do retorno, sobra para nós o Egito, que é fonte de morte e não de vida para nós. Foi de vida para a família de Jacó por um breve momento, mas que para nós, como humanidade, como nação, como criaturas de Adonai, ela significa morte. Porque eles saem de lá para alcançar a vida, na terra a qual ele deu a Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais na fé. Amém. Que é a nossa oração pela nação de Israel. A pastora acabou de dizer, a terra que passe o sol, as estrelas, os luminares e o firmamento, mas Israel não desaparecerá da face da terra. Então Shemot é um processo de retorno. Não estou querendo dizer que êxodo está aplicado errado. Só estou dizendo que dentro de um contexto nós precisamos entender que é um êxodo em prol de um retorno. Não de uma saída de onde é a nossa terra natal. Nós estamos retornando para a nossa terra natal. Fala, Léo. Leonardo, você me fez lembrar da posição de Ruth. Amém. Amém. Ruth, ela só consegue o resgatador depois que ela toma uma posição ao lado da nação de Israel. Da mulher que era mãe do seu marido. Exatamente. Noemi. Amém. Não vou entrar porque eu acho que você vai falar isso. Nós vamos chegar nesse ponto aí, mas eu achei ótimo você tocar nesse ponto. Por quê? Porque se aproximar da nação de Israel, como você falou, Ruth era uma moabita que se aproxima de uma israelita. Nós somos estrangeiros e precisamos nos aproximar da nação de Israel para ter acesso ao resgatador, parente que Adonai levantou para nós. Amém. Goel, o parente resgatador. Essa é a questão. Por isso, Leomar, eu queria lá em Jeremias 31, antes de chegar nessa questão, nós vamos ler os versos de 31 a 34. Por quê? Porque essa íntima relação proposta ao povo, feita por Moisés no Monte Horebe, lugar onde ali seria dado a ele, libertador de Israel, a vontade expressa de Adonai através da Torá, a qual seria o manual a todo aquele que quisesse seguir o caminho de retorno para casa, para a terra dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, no caminho de retorno, você precisa passar pelo Monte Horebe, você precisa receber a Torá expressa nos dias de hoje, através de quem? De Yeshua HaMashiach para nós. É aí que nós vamos chegar. Amém, Pai. Ele nos chamou para isso. Amém, Pai. Amém. Para que nós retornemos para Ele. Amém, Pai.
Por isso nós não podemos deixar a dúvida no nosso coração. E toda preocupação com os nossos excessos de problemas que temos, eles são nossos. Adonai dá um comando e ele quer ser obedecido, porque ele chama os pequenos para que eles avancem. Aí ele fala para a libertação. E eu chamei meu povo, é aquele texto de Oséias. Amém. Eu vou achar o texto depois. Amém, pastor, eu acho que é o texto de Oséias, que é a Haftarah de Hanukkah. É o último capítulo de Oséias. Eu acho que é Oséias 13 ou 14, se eu não me engano. Mas esse não é esse, pastor. Eu só queria ler com vocês Jeremias capítulo 31, porque ali, quando é dado a Israel no Monte Horebe, no Monte Sinai, a Torá, muitos deles tiveram dificuldade de entender essa outorga, porque ela era para sair de um papel e de uma tábua de pedra para um lugar muito mais sólido, para um lugar muito mais perene, onde essa palavra deveria adentrar. Jeremias 31, verso 31 diz assim: vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança aperfeiçoada com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Eterno, porei a minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Eterno, pois lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ele chamará do menor ao maior, como ele próprio disse agora aqui no nosso meio, eu chamarei os pequenos, os menores. Olha aqui, está em Oséias capítulo 2, estava falando exatamente desse desposar com ele. Olha o versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre. Versículo 19 de Oséias 2, desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Eu te desposarei comigo em fidelidade, conhecerás ao Eterno. Amém, pastor. Naquele dia eu responderei, diz o Eterno, responderei aos céus, e esses responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho, ao óleo, e esses responderão a Jezreel. Semeá-la-ei para mim na terra, e mostrarei amor à não amada. Amém. Direi a não meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Elohim. Amém. É essa aliança que Jeremias proclama. É no interior dos nossos corações, que dentro de um processo de retorno para a nossa casa, para Israel, nosso lar, nós teremos que passar pelo Sinai, pelo Monte Sinai. Nós precisamos receber a Torá nos nossos corações. Ela precisa estar escrita no mais profundo dos nossos corações. Por isso que não há retorno sem Torá. Não há retorno sem conhecer os mandamentos, os quais foram prescritos por Adonai como expressão máxima da sua vontade sobre a face da terra. Não há como passar por um retorno sem passar pela Torá. No princípio, a outorga da Torá, o propósito do Eterno foi selar essa aliança no seio da nação de Israel. E assim Ele quer selar conosco também essa aliança. Porém, ela é de difícil assimilação. Mas os profetas, eles insistem e emplacar a Torá no coração do homem, porque sem isso não há retorno para casa. Isaías 59, volta as páginas um pouquinho da sua Bíblia, ele expressa, Leomar, da mesma maneira, a palavra, pastora, parentesco, resgatador, parente resgatador, Goel, é aplicada aqui, em Isaías capítulo 59, no verso 20, é a mesma Goel aplicada lá atrás em Êxodo capítulo 6. Está do mesmo jeito escrito. Ou seja, ele vem geração após geração anunciando a necessidade de um resgate para a humanidade.
Não há como, pastor, de geração a geração. A Torá veio, os profetas gritaram, e Yeshua veio, e agora o Espírito grita por um resgate para todas as nações. É por isso que nós não podemos deixar de cumprir a subida na piedade para orar, porque ali existem pessoas presas que precisam ser resgatadas através da Torá e adentrarem um caminho de retorno para casa. E Ele nos chamou para uma comunidade. A grande vitória é composta por quantas comunidades, pastor? Se nós não conseguimos realizar o processo em uma, quão inúteis nós seremos para Adonai. Isaías 20 diz, o Goel virá de Sião, o Redentor. Isaías 59, verso 20, pastor. O Goel virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Eterno. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Eterno. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Eterno, desde agora e para todos sempre. Amém. Yeshua aqui é anunciado como Goel, como o parente que viria resgatar a humanidade e a Israel, inclusive. A gente não pode esquecer que toda a humanidade, incluindo Israel, participará deste resgate. Porque é para todos. A Torá não tem restrição. Não existe povo que não precise da Torá para ser resgatado. Todos nós precisamos da Torá. E esse Redentor anunciado aqui, ele é o que descodifica muitas vezes aquilo que para nós é difícil de entender, que é a Torá. E Yeshua, ele pega a Torá e torna ela palpável, mastigável. Lembra quando nós conversamos da última vez? Comerá minha carne, beberá do meu sangue. Ali ele estava falando do mais íntimo de uma relação de conhecimento da Torá e dos mandamentos, o qual ele pregava. Comer a carne de Yeshua e beber o sangue de Yeshua, era ali metaforicamente falando que nós temos que comer e beber da palavra de Adonai, porque ele é a expressão viva da palavra de Adonai. Vamos lá em Mateus 5 para a gente dar uma olhada nisso. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20. Ele é a expressão viva da Torá. Não há retorno para casa, não há retorno para Israel, sem passar pelo Sinai, sem conhecer a Torá e sem reconhecer o Mashiach como seu Goel, como seu parente resgatador que virá e te trará para a casa de Adonai, para o seio da criação. O verso 17 de Mateus 5 diz, não penseis que vim destruir a Torá e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em outra tradução diz, e vim para honrá-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra, ou um só traço, ou seja, nenhum iud, nem um massorético da minha palavra, será omitida, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós precisamos ruminar a Torá, nós precisamos comer a Torá, nós precisamos entender Yeshua HaMashiach na expressão máxima do que ele significa, que é a vontade de Adonai expressa para a humanidade. Se nós entendermos isso, nós vamos caminhar com o Eterno sem dificuldade e teremos condição de proclamar o nome do Eterno. Porque o próprio Yeshua, olha que interessante, vai em Apocalipse capítulo 1 para vocês darem uma olhada. O próprio Yeshua se faz valer das palavras de Êxodo capítulo 6, Ayan, Re, Vav, Ve, Re, Vav, Re, para mostrar a grandiosidade do nome do Criador. Ele aplica aqui a mesma raiz lá de Êxodo capítulo 6 para mostrar a necessidade íntima de conhecer a Ele para conhecer ao Criador. O verso 1 do Apocalipse diz assim, revelação de Yeshua HaMashiach que Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, são coisas para os nossos dias. Amém? Esse primeiro versículo está dizendo coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João.
que testificou da palavra de Elohim, do testemunho de Yeshua HaMashiach, de tudo o que viu. Em marcha, aquele que lê, e em marcha, os que ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 comunidades que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essas expressões em hebraico, elas são escritas com 3 letras, Re, Vav, V, da mesma forma como eu sou o que sou. E elas 3 utilizam as 4 letras do tetragrama de Adonai, I, H, VH, que é o Yud, Re, Vav, Re. É a grandiosidade do que ele quer nos ensinar com o nome dele, que nós precisamos entender. Com isso ele diz, onde é que eu fiz? De há de vir. E da parte de 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Elohim e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que não os trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o El Shaddai. O próprio Yeshua expressa as mesmas palavras da grandiosidade do nome de Adonai, citado em Êxodo 6, para mostrar a íntima relação dele, redentor, parente resgatador, com o próprio Adonai. Porque aquele que traz a mensagem, ele traz o nome de Adonai sobre ele. Ele é o portador da mensagem de Adonai, levando a bandeira do nome de Adonai. Amém, amém. Fala, Beto. Nós visualizamos aqui em Atos 17, Paulo estava ali em Atenas, discutindo com filósofos, né? E no versículo 22 do capítulo 17, Paulo diz assim: estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, porque eles adoravam vários deuses, né? Eles eram altamente religiosos. Aí o versículo 23 diz: pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Sem forma, né? Ora, esse que vós honrais sem conhecer, amém, é o que eu vos anuncio. Amém. Aí vem no versículo... Que ele conhecia, né, Beto? Vem no versículo... Paulo conhecia esse Elohim. Paulo conhecia. Havia uma intimidade. Amém. Era essa intimidade que Paulo estava pregando ali. Aí no versículo 27, Paulo continua dizendo assim: Elohim fez isso para que o buscassem, e talvez, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Amém. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, somos também sua geração. Amém. Portanto, sendo nós geração de Elohims, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida. Amém. No versículo 30 ele diz: mas Elohims, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens de todos os lugares se arrependam, amém, retornem. Amém. Né? Criem esse vínculo familiar com a criação, e que não tem como haver se não passar pela Torá, pelos profetas, por Yeshua. E nós não temos escapatória a partir do momento que entramos nesse caminho. Entrou no caminho, só existe vida ao término deste caminho. Eu escrevi, para encerrar com vocês, eu escrevi da seguinte forma: que não existe retorno para Adonai sem passar pela Torá e por Yeshua HaMashiach, sendo impossível muitas vezes explicar de forma clara essa relação de Yeshua e a Torá. Mas pela fé e pelas obras realizadas, e pelas que ainda virão, teremos certeza dessas coisas, mesmo que não possamos explicá-las, mas poderemos vivenciá-las. Ou seja, nós precisamos estar no caminho para vivenciarmos a experiência de conhecermos intimamente aquele que nos deu vida e que nos criou. Por isso, que quando nós formos, dia após dia,
pensarmos em trazer as nossas mazelas aqui para dentro, nós venhamos deixar essas mazelas lá fora e venhamos trazer aqui para dentro o nosso coração inclinado a conhecer a Torá, aos profetas, a Yeshua, e proclamar em alta voz o nome daquele que nos deu vida. E eu queria encerrar com vocês, se vocês puderem ficar de pé, eu gostaria de ler com vocês o Salmo capítulo 8, onde ali Davi proclama o nome de Adonai, e que isso seja para nós um incentivo e um ensino da nossa responsabilidade individual e coletiva com a proclamação do nome dele. Porque não se enganem, proclamar a consagração desta casa é estar proclamando o nome de Adonai para esta cidade. Salmo capítulo 8, verso 1. Vamos todos ler juntos? Ó Eterno, Eterno, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu fizestes brotar força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, pergunto: que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizestes, de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tu pusestes debaixo dos teus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Eterno, Eterno nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Eterno Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Eterno nos conclama, Pai, a entendermos que não há vida longe de Ti, não há vida fora de Ti, porém nós não podemos guardar isso para nós. Nós precisamos abrir a nossa boca e enchê-la, Pai, com aquilo que existe no nosso coração e proclamar o Teu nome, mesmo que pela fé, mesmo sem um entendimento pleno, Pai, da grandiosidade que significa eu sou o que sou. Nós possamos, Pai, abrir a nossa boca e formos aonde formos, nós possamos levar o Teu nome, a Tua bandeira e o Teu estandarte, assim como Davi contemplou através do Machia, aqui citado, Filho do Homem, nós tenhamos condição de olhar para Ele e ver a Tua criação, ver ao Eterno através da Sua expressão viva no nosso meio. Por isso, Pai, faze de nós servos, traz-nos, Pai, para o Teu seio, torna-nos um familiar de Ti, Pai, para que possamos ter intimidade contigo. E essa intimidade virá através, Pai, do conhecimento da Tua palavra, das orações e de uma vida em retidão contigo. Cuida de cada um dessa casa, para que juntos possamos proclamar o Teu nome, enquanto houver fôlego nos nossos pulmões, para que o Teu nome seja grandioso nesta cidade, neste estado e nesta nação. E que todos, Pai, possam ter a oportunidade de ouvir, ó Pai, sobre o Elohim Zerá de Israel, Senhor dos mundos. Sê conosco, livra-nos e guarda-nos do mal. Em nome de Yeshua, o nosso Machia, que nós oramos, Pai. Amém.